Paz do Senhor, shalom a você que me assiste, meu nome é Cláudio Emerick e eu vou dar continuidade nos meus estudos hoje. E o estudo de hoje é sobre a lei olho por olho, dente por dente. Essa lei, essa fala de Jesus lá em Mateus no capítulo 5 é usada por muitas pessoas para falar como se Jesus tivesse mudado a lei, como se Jesus tivesse falado, olha, antes era assim, mas agora eu estou mudando, agora é outro jeito, agora não é mais daquele jeito. Porém, não é isso que Jesus fez. No versículo 17 de Mateus 5, ele fala o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E ele continua: qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, isso daqui, Jesus deixa bem claro que o que ele estava falando ali no Sermão da Montanha, ele não estava excluindo o que o Pai tinha dado, mas ele estava completando, ele estava tornando pleno. Agora, por que ele precisava tornar isso pleno? Bom, a gente sabe que o Senhor, ele fechou o coração e o ouvido dos judeus durante muitos dias, e eu digo que até hoje, em parte, Paulo fala, em parte, para que eles não entendessem, para que eles não aceitassem a palavra na sua plenitude. Porém, muitos do Antigo Testamento entenderam, como os profetas, como muitos reis, alguns, aliás, como Davi. Então, no Velho Testamento a gente tem servos que estavam cheios do Espírito de Deus e que entenderam a verdadeira mensagem da lei. Em Mateus 7, em Mateus 7,12, ele diz o seguinte, Jesus: portanto, tudo o que vós quereis que os homens façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. O que ele está dizendo aqui? Está falando, olha, tudo que você quer que seja feito para você, faça com os outros, porque essa é a lei. Então, se Jesus está falando que a lei se resume em você fazer o bem ao próximo, é porque isso está contido na lei. Agora, se você não tiver o Espírito de Deus, se você não tiver Jesus no seu coração, você não vai entender a lei dessa forma. Vai ser como foi para muitos antigamente. Eles só tinham a lei como uma liturgia, como algo rotineiro, sabe? Como uma tradição. Eles não era, aquilo para eles não era a vontade de Deus que estava sendo feito, era simplesmente uma tradição, uma religiosidade. Eu tenho que fazer porque sim. Mas eles não estavam entendendo Cristo na lei. Porque a lei e os profetas se resumem em Cristo. Ele tá sendo falado lá o tempo todo. Então, para a gente entender essa lei especificamente, olho por olho, dente por dente, a gente tem que entender como que ela era para Deus antigamente. Para muitas pessoas pensam, e de fato parece que quando você lê, você fala o seguinte: olha, olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me bateu, eu posso bater de volta. Agora, será que Jesus ia dar uma lei assim no Antigo Testamento? Bom, em Êxodo 21, a partir do verso 22, diz assim: se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. Então tá aqui um dos exemplos do Velho Testamento do que o Senhor falava que era essa lei olho por olho, dente por dente. O que ele está falando aqui, olha? Então, se duas pessoas brigarem e ferir uma mulher grávida, ou em outros textos fala assim, olha, se quebrar o braço, se quebrar uma perna, você vai ter que ser julgado pelos juízes. Isso é um ponto muito importante, que no caso aqui ainda era Moisés, o único juiz do povo. Então você tinha que levar o caso para o juiz, apresentar para ele o que aconteceu perante 2 ou 3 testemunhas e assim, se houvesse algum dano, a pessoa ia ter que pagar um valor para restituir esse dano que ela fez. Ou seja, o que essa lei quer dizer, em suma, é o seguinte: se você quebrou a perna de alguém, você tem que pagar uma perna nova. Não quer dizer que a pessoa pode quebrar sua perna. Isso em momento algum é falado aqui. Então, o que seria pagar essa perna nova? Se a pessoa vai ficar sem trabalhar 3 meses, o valor que o juiz vai pagar ali mediante a sua sabedoria, claro, o valor que ele vai estipular a ser pago é um valor que te sustente durante esses 3 meses que você não vai poder trabalhar. Então a lei de Deus, não só essa, mas tantas outras, ela é compensatória. Então se você machuca alguém, você vai ter que compensar a pessoa
pelo que você fez. Se você arrancasse um olho de um escravo, a palavra fala que você tem que libertar ele, porque não tem como você dar um olho novo. Se você arrancasse um dente, não tinha como você dar um dente novo para a pessoa, então você tinha que libertar o seu escravo, que era a única forma de compensar. Só que aí ele fala o seguinte: se por exemplo, porventura tirar a vida da mulher, essa pessoa vai ser condenada à morte pelo juiz. Por que o senhor fala isso? Porque a única forma de pagar por uma vida é com outra vida. Desde aqui o senhor já estava mostrando pra gente que a única forma de você pagar o sangue é com sangue. Assim é o seu pecado. O seu pecado, o salário do seu pecado é a morte. Portanto, se você peca, é só o sangue que pode te libertar desse pecado. Se você tira a vida de alguém, é só com sangue que você pode pagar por essa vida. E isso daqui, essa lei, ela já estava apontando para a morte de Cristo. Porque só com a morte dele, é com a morte dele que nós somos libertos hoje. Nós só temos direito à vida com a vida de Cristo. Então quando Jesus falou, antes foi dito olho por olho, dente por dente, ele estava falando assim: agora eu vos digo que se alguém te bater numa face, dá outra face. Ele não anulou o que foi dito, porque você não poderia bater na pessoa, só que por muitas vezes as pessoas entendiam dessa forma. Elas entendiam que se alguém matasse outra pessoa, você podia fazer a justiça com as suas próprias mãos. Mas Jesus estava falando que é o seguinte: Deus é o seu juiz, ele vai julgar a causa por você. Então você não pode bater na face da pessoa também, porque você já está julgando. Se você já julgou, se você já deu juízo para a pessoa, como que Deus vai julgar a seu favor? Você tem que deixar que Deus seja o seu juiz. Era isso que Jesus disse lá em Mateus 5, não só dessa lei, como de todas as outras. Ele não excluiu nenhuma lei dada por Deus, mas ele completou, ele tornou plena o entendimento. Agora, quando eu disse para vocês que os profetas já tinham entendido isso, todos os profetas, os servos de Deus do Velho Testamento, Davi, Daniel, eles entenderam isso. O Espírito de Deus estava sobre eles para que esse entendimento pudesse chegar plenamente ao coração deles. Que o interesse deles, o intuito de vida deles, o objetivo de vida deles era buscar Deus, era buscar o Senhor. Então eles buscavam o Senhor na lei. É por isso que Davi, em diversos salmos, fala como a lei é boa, como o mandamento do Senhor é bom, porque ele via que a lei se resumia em ajudar o próximo. Ele via que a vontade de Deus era boa para o povo. E lá em Isaías 50, a partir do verso 4, acompanhe comigo, diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Ou seja, a lei de Isaías era a mesma lei de todo o povo judeu. Só que Isaías ouvia a voz do Senhor. Então ele entendeu que quem julgava por ele não era ele mesmo. Muito menos os juízes dessa terra, sejam eles quem for. Quem julgava a causa de Isaías era Deus. Então ele falou que não se afastou, ele não deu as costas para os que batiam nele, para os que cuspiam nele. Ele entendeu que quem ia julgar a causa dele era Deus. E Isaías não precisou de Jesus vir aqui na terra para ele entender isso. Eu sei que Jesus precisou vir para que os gentios pudessem ter esse entendimento pleno e para que a gente possa se aproximar hoje das promessas de salvação que Deus deu para o povo judeu, que Deus deu para Abraão. Agora, o entendimento que Isaías tinha da lei já era pleno, já era profundo, porque ele já tinha o Espírito de Deus, ele já tinha Cristo no seu coração, mesmo sem Cristo ter vindo. E isso que Jesus quis mostrar para nós. Ele quis nos dar esse entendimento pleno da lei e do que ela quer dizer e de como ela é boa. E de como aquilo que Jesus falou, de que se a gente aplicasse a lei do Senhor e ensinasse ela da forma correta, nós seríamos chamados de o maior no reino dos céus. Eu tenho certeza que o que você quer buscar, o que eu quero buscar, é isso. É ser o maior, não para ser melhor que os outros, mas porque sendo o maior lá no reino dos céus é porque quer dizer que a gente fez a boa vontade de Deus nessa terra. E era isso que Jesus estava explicando aqui para esse povo. Essa lei, meus irmãos, ela é aplicável para os nossos dias.
A gente sabe se alguém é roubar ou matar alguém, ele tem que ser preso, ou em alguns países tem pena de morte, mas você não pode aplicar essa pena pela pessoa. É a mesma coisa que no tempo de Cristo. Ele não anulou essa lei como não anulou o adultério. Ele falou, olha, foi dito que não era para adulterar, mas eu vos digo que se você olhar com uma intenção pecaminosa, você já está adulterando. Mas ele não anulou a prática do adultério em si. Ele está falando que o negócio é muito mais espiritual, é muito mais dentro do seu coração. Da mesma forma de matar. Não podia matar, se você odiar seu irmão, você já matou. Mas você não pode matar ainda. Ele tornou a lei plena. E da mesma forma, essa lei, olho por olho, dente por dente. As pessoas, elas usam essa lei para falar que Jesus anulou, mas no mesmo capítulo Jesus fala que não veio anular, que não veio abrogar a lei ou os profetas. Ele veio cumprir. Então a gente precisa aprender a olhar o Novo Testamento, as falas de Cristo, as falas dos apóstolos, todas essas falas do Novo Testamento, completando o Velho, tornando pleno. Então a gente precisa desses dois. A gente precisa do Novo Testamento, do Velho Testamento, para ter um entendimento pleno do que Cristo quer para nós. Enquanto a gente tiver o pensamento de que o Velho Testamento é passado, de que era para outro povo, de que era para outra época, a gente não vai ter um entendimento pleno do que o Senhor quer para nós. E a gente não vai conseguir trazer a restauração da Igreja dos Apóstolos para os nossos dias. A gente não vai conseguir viver o reino de Deus que Jesus pregou se a gente não tiver um entendimento pleno, que de fato eles tinham. O povo judeu, até hoje, eles crescem. A vida deles é baseada na Bíblia, no Velho Testamento. E a gente precisa disso, a gente precisa ter esse estudo, ter esse entendimento, para que a gente possa aplicar na nossa vida o que de fato Deus quer. Amém? Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí. E se te esclareceu isso, compartilha esse vídeo para que as pessoas possam entender o que de fato Jesus quis dizer com essa lei e com todas as outras. Amém? A paz do Senhor.